Pagar desculpa não ter postado nada nesse último dia, porque eu tava bastante doente, agora que eu vi melhorar da minha gripe. Provavelmente o próximo resumo sairá daqui uns dias, viu? Não chega de enrolação, então agora fiquem com o vídeo. Eu fiquei perguntando que diabo, porque as aves estão se movendo no meio do fogo. Então a Suzuko pergunta para o Léo, papai, a gente devemos fugir. Então o Léo fala, espera um pouco aí, Suzuko. Então o Léo no seu pensamento acaba pensando, sua habilidade de detecção ainda está ativa. Pelo jeito os monstros estão bastante agitados. Então ele fica se perguntando se tem alguma coisa animando esses monstros. O Léo acaba olhando para o fogo e percebe que tipo de monstro é. Então o Léo fala, ei pessoal, me escutem por favor, todos saiam de perto do fogo. O Léo fala que vários Zonkou de level 3 árvores estão chegando para matar eles. Que não revela a aparência desses árvores aí, level 3 que são de fogo mesmo, como o Léo falou. Então o Lucas fica se perguntando como o diabo o Léo sabia disso. O Lucas fica se perguntando como uma pessoa não identificada consegue esse tal de informação. Será se ele tá querendo se tornar um salvador igual eu? É que nos mostra a imaginação do Lucas, que pelo jeito ele tá pensando que o protagonista, o Léo, quer pegar o lugar dele. O Lucas fica se perguntando se o Léo acabou de testar ele pra ver se ele soubesse que monstro era mesmo. Com isso, como o Lucas não respondeu, ele tá pensando que o Léo vai pegar o lugar dele como líder do grupo. O Lucas acabou de abrir a notificação do seu jogo e percebe que o bônus continua aumentando. Então o Lucas vai apertando confirmar o bônus dele. O Lucas faz perguntar se ele pretende roubar o bônus dele também ao lugar dele como líder. Então o Lucas especifica que cada masmorra só pode ter um salvador. O Lucas fala que vai fazer ele se arrepender de ter entrado na masmorra dele, que foi o Léo que entrou. Então o Lucas fala pros figurantes para seguirem as ordens dele e começar a contra-atacar. Então a minha manda o Lucas ter cuidado, mas o Lucas acaba sendo acertado por um dos monstros. Então depois disso acontece uma grande uma explosão, que acaba deixando todo mundo assustado com isso. Então a minha fala que não pode contar com o Lucas e nem com os outros, e também ela tá chegando no seu limite. Então a minha manda o Léo tirar todos daí, porque tem que dar um jeito de escapar eles. Então depois disso a minha pegando o pescoço do Léo pergunta se ele entendeu, então ele fala que ok. Então o Léo pensa que nem coisa estranha, mesmo com a maldição dele sendo reduzida, né, tá parecendo um monstro de levels mais alto ainda. Então depois disso a cena nos mostra que o Léo e a Mia estão cercados por vários monstros tipo 3 de árvores. Os monstros estão partindo pra cima deles dois. Então a Mia joga o Léo pro lado e manda ele se apressar logo. Então o Léo fala mesmo que você me diga pra correr, mas ele não tem medo de falar, porque pelo jeito a Suzuki não tá mais se aguentando. Então depois disso a Suzuki acaba sendo seu esconderijo de partir pra cima dos monstros tipo fogo aí. Vai bater de frente com eles pelo jeito de verdade. Então a minha fala, esse é o mesmo monstro de antes, não é Léo. Nos mostra que a Suzuki tá bastante feliz devorando esses monstros aí, tipo fogo. Então o Léo fica pensando, mesmo com a Suzuki com seu papai do lado dele, fica mais interessado do que com esse monstro do que com ele mesmo. Acaba percebendo que essa maldição ficou mais forte de novo. Então o Léo acaba percebendo que ele ganhou mais outra habilidade do monstro que a Suzuki devorou. O Léo fica se perguntando se os outros monstros também veem ele como o papai deles. Então o Léo fala que não, que eles são só monstros, não são chefes ainda, então são estúpidos. Então o Léo pensa se ele pode controlar os outros monstros tipo chefes e também pode controlar o monstro que tá agora, que é dessa floresta negra. Fica se perguntando se a maldição será quebrar se ele fizer isso. Então depois disso a Mia bota uma mão no ombro do Léo. Então a Mia fala que esse lugar é perigoso, pra ele fugir quando tem tempo, com um lugar seguro. Mas o Léo fala para a Mia que agora é a chance deles. E acaba deixando sem entender nada com essa situação toda. Então ele fala como um monstro distante agora que ele vai tentar lutar contra o chefe para derrotar ele. Nesse pensamento o Léo pensa que isso é uma aposta bastante arriscada. Então o Léo fala para a Mia que provavelmente o Luca deve saber a localização do chefe. O Léo faz se os monstros lá continuarem desse jeito, eles não vão ter a menor chance. Então a Mia fala certo, então vamos atrás do Luca. Então a Mia cai pegando o Léo pelo pescoço e fala, então vamos logo. Então depois disso ela sai carregando ele correndo. Depois de acender os costas para um monstro que é o líder da floresta negra aí. Ela fala, então você está por perto, papai. O monstro fica feliz porque finalmente encontrou, parece que foi o protagonista. Então, pelo jeito o Luca acabou encontrando o chefe do monstro. Então os outros ficam animados porque finalmente eles encontraram ele. Então o Luca fala quando os monstros menores estão cuidando dos outros figurantes, o Luca vai entrar para tentar derrotar o chefe. Falando em comparação ao Ozer, ninguém lá do Léo, ele é mais focado nos bônus da masmorra. Então depois disso os outros figurantes começam a reclamar de dor de cabeça. Então o Luca fica se perguntando o que diabo tá acontecendo agora. Então aqui nos mostra que os outros figurantes foram tudo controlado pelos monstros, foram controlados. Então os outros figurantes se perguntando o que diabo tá acontecendo, isso não era pra ser uma masmorra de rank é? Então o Lucas manda eles não entrar em pânico, mas nos seus pensamentos o Lucas pensa que tem que ficar mais calmo ainda. Então o Lucas fala que a dificuldade só aumentou mais um pouco, para ele ir logo para cima desses monstros. Então um dos figurantes pergunta para o Lucas se ele tem alguma chance contra essas árvores mesmo. Então o Lucas fica se perguntando que diabo desse figurante que ele acha quem ele é. Então depois disso o Lucas acaba degolando nesse figurante. Acaba chamando ele de idiota. Então, o sistema acaba mandando notificação pro Lucas para ele ganhar mais bônus fazendo o stream nesse figurante do que matando os próprios monstros. Então os outros figurantes perguntam que diabo o Lucas acabou de fazer agora. Então o Lucas fica impressionado com o tanto de bônus que ele conseguiu só por matar um simples figurante. Então ele fica se perguntando quanto ele vai ganhar por matar todos eles que estão aí. Então, depois de acender as costas para o Léo e para a Amiga, dizendo que eles finalmente chegaram. Então a Mika fala que sim. Então a Mika fala que sem sombra de dúvida esse é o lugar que eles estão mesmo, onde é o tal lugar onde está o monstro, o chefe. Então depois disso a Mika e o Léo acabam escutando os olhos dos figurantes correndo com medo. Então depois disso a Mika acaba em direção onde eles estão. A Mika acaba se surpreendendo que vê o Lucas segurando os figurantes. Então a Mika fala, Lucas? Então o Lucas fala, então tá você. Então a Mika pergunta o que o Lucas está fazendo. Então o Lucas fala que
você entendeu errado, Mika. Então a Mika fala que você prometeu que a gente ia limpar essas masmorras junto e não matar os seus aliados. Você tá ficando louco, Lucas? Então Lucas fala para a amiga que esses que são os que enlouqueceram. Então ele pergunta para ela se ela não tá sentindo o cheiro do aroma das flores. A amiga pergunta o que isso tem a ver. Então Lucas explica, se ele cheirar isso, ela vai se tornar um lacaio do chefe. Então por isso que ele matou eles. Lucas acaba entregando a sua espada para a amiga e fala que ele também se tornou um lacaio para ela acabar com ele. Então a amiga acaba se perguntando como diabo isso chegou a isso. Então a amiga pergunta para o Lucas se ele não pode matar esse chefe primeiro. Então Lucas fala que é impossível. Então a amiga fala, você não é um jogador do beta, você não tava confiando alguns dias atrás, não desista, Lucas. Então Lucas fala, se você não vai matar, então só tem um único jeito. A amiga pergunta qual é, então depois disso o Lucas revela o verdadeiro motivo que vai matar ela. Depois disso o Lucas acaba pegando sua espada e tacando certo no peito da amiga e acaba fazendo ela cair no chão com tudo. Então o Lucas fala que é só um NPC estúpido, que ela vai primeiro servir alguma coisa agora. Então a amiga fala que pelo jeito o Lucas ficou doido. Então aqui o Lucas revela o verdadeiro motivo por ter salvo ela. Então o Lucas fala que pena, Mika, pelo menos você conseguiu cumprir seu último papel agora. Então o Lucas começa a extrair os poderes da Mika. Então o Lucas fica impressionado porque acabou recebendo uma carta de level SS. Então portanto fala que aguente mais um pouco, Mika. Então o Lucas fala que então essa voz. Então o Léo pergunta para o Lucas que toda a bagunça essa que tá acontecendo agora. Então o Léo pergunta para o Lucas se ele chegou em uma péssima hora. O Lucas responde que ele chegou na hora boa mesmo. Então ele pergunta o que ele quer. Então o Léo pergunta para o Lucas do que ele tá falando. Então o Lucas fala, se fazer de idiota não vai adiantar muita coisa não, porque eu atuo muito mais melhor do que você, Léo. O Lucas manda o Léo não ficar tão tenso. Seus pensamentos, o Léo se pergunta porque o Lucas tá com esse comportamento bastante estranho. Seus pensamentos, o Léo ainda se pergunta que ele se sente mal pela Mika, mas ele tem que sair daí vivo. O Lucas usa seus poderes e fala que o Léo não vai sair daí de jeito nenhum. Então o Lucas fala para o Léo que ele prendeu ele na sua força de vontade. Então o Léo fica se perguntando como o Lucas conseguiu adquirir isso tão cedo. Então o Lucas fala para o Léo que ele tinha quase certeza que o Léo queria roubar a posição dele. Então ele fala, mais que diria que você não se importava nem com a habilidade rank S da Mika. Em seus pensamentos, o Léo fica perguntando que diabo que o Lucas tá falando. Eu não sabia que a Mika tinha uma habilidade rank S. Então o Lucas fala o motivo da dungeon ter ficado mais difícil porque os dois voltaram no tempo. Então eles são dois salvadores. Ele pergunta, foi você que aumentou a dificuldade, não foi Léo? Ele fica bastante surpreso que pelo jeito o Lucas é um viajante do tempo também. Então ele fica surpreso que pelo jeito tem vários viajantes do tempo. Então, mas vários pensamentos do Léo, mas não vou resumir tudo porque ainda bastante trabalho vai dar, viu? Então o Lucas pergunta para o Léo qual é o objetivo dele na masmorra dele. Em seus pensamentos o Léo pensa que de qualquer jeito o Lucas vai matar ele, então tem que esperar até a Suzuki se recuperar. Então o Léo acaba dando sorriso, então o Léo começa a inventar dizendo que ele, então você descobre meu plano, não foi Lucas. Então o Lucas fala, finalmente estão falando da mesma língua, Léo. Então a partir daqui o Léo começa a inventar uma desculpa dizendo que ele entrou aqui nessa masmorra para dar a habilidade para o Lucas, para ficar mais difícil para ele. Foi até tanto que a própria Mika ficou zangada pensando que ele fez isso de verdade. Então depois disso o Lucas acaba pegando a habilidade da Mika e acaba usando ele mesmo, que acaba finalmente conseguindo usar ela. Acaba ficando surpreso que ele conseguiu usar a habilidade dela. Então o Léo chama o Lucas para fazer uma aliança para ele poder derrotar logo o chefe dessa masmorra. Mas o Lucas acaba recusando e fala que ele vai derrotar esses monstros sozinho. Mas antes disso o Lucas vai dar um fim no Léo. Depois disso o Lucas acaba passando por cima do Léo, então acontecendo uma grande explosão. Paga, eu queria pedir desculpa porque esse resumo aqui ficou mais pequeno do que o normal. Porque essa obra aqui tem poucos capítulos traduzidos. O máximo ela tem 10 que eu achei, mas o episódio 10, quer dizer, o capítulo 10 eu não achei. Vou tentar caçar eles aqui em outras scans aqui para ver se tem liberada neles. Quando eu conseguir, eu vou trazer os capítulo 10 na versão completa que eu vou fazer daqui umas semanas. Daqui a semana não, daqui um dia, né? Porque eu só vou pegar as partes que eu já postei e fazer tudo uma compilação grandona. Provavelmente vai ter esse capítulo extra que vai ser o 10, viu? Desculpe de verdade por isso. Então até o resumão dessa obra que eu vou trazer logo mais.